Olá, estamos ao vivo mais uma vez para tratarmos sobre um tema muito importante na atualidade. É sobre o suicídio. O setembro é o mês considerado de prevenção contra o suicídio. Gostaria de trazer algumas questões importantes para compreendermos esse ato que tem levado a vida de muitas pessoas. E eu gostaria de falar um pouco sobre um grande sociólogo chamado Emile Durkheim. Emile Durkheim apresentou 3 tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o altruísta e o anômico. Então ele fez uma classificação afirmando que os tipos de suicídio acontecem e mudam conforme o tempo. De acordo com a sociedade vigente do período, então há uma modalidade, há um tipo diferente de suicídio que predomina. Diante disso, Durkheim também descreve que o suicídio é um fenômeno social e o mais interessante e triste que o suicídio é tido como um fenômeno universal. Todas as culturas, todos os povos têm entre si esse mal chamado suicídio. Então partiremos agora para a compreensão desses 3 tipos de suicídio que Durkheim descreve. O primeiro é o suicídio egoísta. É o mais comum, o que acontece mais corriqueiramente. O suicídio egoísta é caracterizado pelo individualismo extremado, predominante nas sociedades modernas, ou seja, algo muito comum na atualidade. É praticado geralmente por indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade. E, em geral, essas pessoas estão isoladas de grupos sociais. Que grupos seriam esses? São pessoas que estão isoladas da família, grupos do trabalho, da igreja, de todo tipo de grupo social. Essas pessoas se isolam. Pessoas que costumam se isolar dessa forma são grandes propensas ao suicídio egoísta. Por quê? Elas se isolam em um mundo seu, pensam nas suas angústias, pensam nas suas dores, principalmente focam nas suas percas. E isso favorece com que percam o interesse pela vida. Uma vez que não fazem parte de grupos sociais, percebem que morrendo não farão falta àquela sociedade ou ao grupo em que elas poderiam estar inseridas. Tem um outro tipo de suicídio que Durkheim traz, chamado suicídio altruísta. Que suicídio é esse? É o ato em que o indivíduo está tomado pela obediência e força coercitiva do coletivo, seja ele um grupo social restrito ao qual pertence ou mesmo à sociedade como um todo. Um exemplo típico do suicídio altruísta foi na Segunda Guerra Mundial, onde os soldados japoneses lutaram e eles foram conhecidos como os kamikazes, os soldados kamikazes. Eles lançaram a aeronave em que estavam dentro, em que pilotavam, sobre os inimigos, provocando assim a morte de todos que estavam naquela aeronave. E isso foi de forma combinada, foi proposital. Por quê? Os kamikazes, eles tinham o seu imperador como ele era considerado o imperador como uma divindade. Então, como uma divindade, eles poderiam dar a vida por esse imperador. Então, eles se sacrificaram, eles morreram para que o seu imperador continuasse vivo. Esse é considerado um tipo de suicídio altruísta, quando o outro morre em favor de um grupo maior, em benefício de uma população. Um outro tipo mais atual do suicídio altruísta, de acordo com Durkheim, são os ataques terroristas. O que acontece nos ataques terroristas? Os sujeitos ali, eles se entregam, dão sua própria vida em favor de crenças, claro que crenças de forma destrutiva, e o que é considerado um fanatismo religioso. Mas considera-se que esse tipo de sacrifício que esses terroristas fazem é um suicídio altruísta. Dão sua própria vida em favor de uma crença maior, em favor de um grupo, em favor da sua religião. E por fim tem o suicídio anômico,
né, descrito por Durkheim, que fala assim: quando uma elevada taxa de suicídio ocorre em períodos de crises sociais. Um exemplo de crise social podemos observar quando a taxa de desemprego aumenta, né, no nosso país ou em qualquer outro país. Logo também aumenta o índice de suicídios, principalmente por parte masculina, né, da categoria do gênero masculino. Muitos homens acabam por se suicidar por conta dessa crise social que é o desemprego. Outras crises também são comumente que alastram, né, pelo país e acabam levando muitas pessoas ao suicídio anômico. Tem também as transformações sociais. Quer ver um exemplo bem interessante? Quando veio o advento da tecnologia. Muitas pessoas do século passado não conseguiram incluir nesse universo digital e acabaram sofrendo muito, e alguns chegaram a tirar sua própria vida por se sentirem alienados a essa nova geração, a esse novo estilo de vida. Outro tipo de crise também, o mercado financeiro, o capitalismo, né? O que acontece? Com o advento da tecnologia, muitos comércios que antes eram tidos como tradicionais, onde os seus proprietários, né, tomavam de conta e gerenciavam o comércio de uma determinada localidade, de repente, com o advento da tecnologia, outros mercados, outros tipos de negócios surgiram, e esse pequeno comerciante acabou sucumbindo, né, a todas essas novidades de mercado que chegaram, e acabou por não dar conta desse novo estilo de mercado e preferiu tirar a sua vida, ter que lidar com esse fracasso, ou até mesmo está se renovando, está se organizando para fazer parte desse novo tipo de mercado. Então, crises sociais também acabam elevando a taxa de suicídio. Ana Cristina César, ela falou que a angústia é como se fosse uma fala entupida. Todo sujeito, quando ele comete o suicídio, ele está vivenciando uma angústia muito intensa. E o sujeito, antes de cometer o ato suicida, ele se isola socialmente. É natural em todas essas modalidades descritas por Durkheim, né? Todo sujeito se isola. E esse isolamento já vem de uma angústia que não é falada. É uma angústia silenciada. E Ana Cristina, ela pontua bem isso. Freud, que é um grande... o descobridor aí da psicanálise, né, um grande estudioso da mente humana, ele traz em seus escritos que aquilo que não é dito, aquilo que permanece como fala entupida, ou seja, aquilo que foi silenciado, aquilo que foi calado, né, ele sempre aparece em ato, ainda que seja pelo ato suicida. Ou seja, todo pensamento que causa angústia, todo modo de vida que causa angústia e é silenciado, ou seja, a pessoa não fala dessa angústia, a pessoa não fala dessa dor, essa angústia, ela se transforma em ato, né? Às vezes acontecem os atos, por exemplo, psicossomáticos. A pessoa está tão angustiada, está com a mente tão cheia de dor, de angústia, que ela descarrega no corpo as dores. Então surgem órgãos que são afetados e essa pessoa faz uma série de exames, não consegue detectar nenhum mal nesse órgão. Por quê? Essa angústia está na mente e precisa ser tratada. Da mesma forma, acontece também da pessoa não conseguir dar conta dessa angústia porque silenciou, a angústia não foi falada, e então a pessoa pode pensar no suicídio, e o suicídio é o ato derivado dessa angústia. Por isso é importante você estar atento ao isolamento. Se você conhece alguém que tem se isolado socialmente com muita frequência, essa pessoa merece ser ouvida, ela precisa ser ouvida. Aproxime-se dessa pessoa, dê a atenção necessária a essa pessoa e encaminhe essa pessoa a um profissional, onde ele poderá ser ouvido, poderá ser assistido na sua angústia e assim ser orientado ou ser, de certa forma, conduzido a ter um novo estilo de vida, a criar perspectivas para o futuro e assim podermos salvar vidas.